Bom dia, galera. Gravando essa aula para vocês, para mostrar onde no RDW vocês vão ter informações sobre o funcionamento de dados stream. Streams são usados para transferir binários de várias formas, blobs de texto. Então eu vou mostrar para vocês agora, nos próprios demos do RDW, os exemplos que já fazem isso para vocês, a qual vocês podem usar para objeto de estudo, tá? Então esse aqui é o nosso Project Group, que todo mundo sabe. Não custa frisar para vocês que o nosso Project Group ele vai estar na sua pasta do RDW. Então a minha ela está aqui, ó. Vou mostrar para vocês aonde ficaria o demo em si, tá? Deixa eu pegar aqui. Aqui. Vejam a pasta demos. Esses demos vocês vão ver que eles estão com interrogação porque eles foram extraídos do arquivo RAR que está dentro da pasta demos. Esse é o nosso Project Group que está aberto aqui. Ó. Então eu vou mostrar para vocês três demos aqui do Project Group. Um é esse aqui, ó, File Server e File Client. O outro é o Client Slides e o Client Blob. Todos esses eles trabalham com streams. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o File Server e o File Client é muito usado por várias pessoas. Então eu estou mostrando nessa aula justamente para mostrar como utilizar eles da melhor forma e como é feito o demo, como é a transferência de binários e etc. Vamos lá. Primeiro, o nosso File Server aqui, vejam que ele tem um Data Model do RDW, ok? Um Data Model simples do RDW, um Server Events. Nesse Server Events eu criei três eventos. Um é o que vai me dar a lista de arquivos, que quando eu chamar esse evento, vocês nas aulas anteriores sabem já como funciona, né? Então aqui eu tenho o evento FileList, que quando eu chamar ele, eu criei uma função aqui no servidor que vai buscar para mim as pastas e arquivos que estão dentro de uma determinada pasta, que eu vou dizer qual é no meu funcionamento. Então eu faço aqui, ó, File Server List. Depois eu crio um string stream lendo aquele texto. Posiciono no zero e vejam aqui, ó, que o meu parâmetro result eu uso a função load from stream. O RDW, os DW parâmetros de vocês, eles já trabalham, normalmente sempre trabalharam, com tipos de dados stream. Então vejam aqui, ó, no file list de vocês, ó, o parâmetro result, vejam que ele é do tipo blob. Então eu trafego aqui no nosso caso, aqui no nosso evento, um blob stream. Então vejam aqui, ó, load from stream. Vocês não precisam de fazer nada, converter em base 64, nada disso. O próprio RDW faz a mecânica toda para vocês. Então simplesmente vão fazer o quê? Meu parâmetro ponto load from stream. Então tá aqui, ó. Se eu quisesse fazer abrir um arquivo, é a mesma coisa. Você pode usar um file stream, mandar abrir o arquivo aqui, ó, load from stream. Pronto, seu parâmetro result já vai ser um stream. Então, ó, vejam aqui para vocês, ó, vou ligar o nosso servidor, tá? Vejam aqui que tem uma lista de arquivos, ó. Então, eu vou só ver aqui pra gente o nosso evento, tá? Eu creio que é isso aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Certo. A senha de nosso servidor. Vejam aqui. Vou só olhar aqui porque está errado, por isso que ele colocou ali, ó, Event Not Found. Vou só conferir no nosso servidor aqui justamente o context, se ele tem context, né? Se ele não tiver, eu vou pôr pra gente aqui. Vejam aqui, ó, nosso server events tá sem context. Vou colocar um context nele aqui pra gente, para rodar esse evento. Vamos lá, rodando o evento.
porque eu usava ele só para clientes, né, VCL, LCL. Então tá aqui o evento para vocês, ó, file list. Se vocês pegarem esse base 64 aqui, ó, que é o nosso blob, então vocês que ficam convertendo, o RDW já faz isso. Por isso que eu falei, vocês não precisam de ficar fazendo um monte de coisa, e ele já coloca nos modelos corretos próprios para trabalhar com a integração entre Lazarus, entre Delphi 7. Então é aconselhado vocês usarem o próprio RDW. Tá aqui, ó, nosso streamer. Então tá aqui. A partir desse momento, eu vou abrir aqui o nosso exemplo, tá? Do client. O client, ele fica dentro da mesma pasta do file server. Então vou abrir por aqui, para ser mais rápido para vocês, ó. Aqui, ó, vou abrir o client, tá? Vejam que, ó, cada client ele está dentro da pasta do exemplo file transfer. Então tá aqui, ó, file transfer, os servers, ok? E aqui os clients. Então, nesse momento a gente vai usar isso aqui, ó, o client do Lazarus. Vejam aqui, ó, no client do Lazarus, quem já viu nossas aulas sabe o nosso client eventos. Vejam aqui que tem os 3 eventos, ó. Então vocês vão ver aqui que esse evento, se vocês olharem o DW parâmetro dele, ó, vai ser um parâmetro blob, ok? E aqui está o botão de lista que vai executar o evento. Vejam aqui que eu estou executando aquele evento, ó. Então aqui, ó, criando os DW parâmetros, enviando o comando, e aqui eu recebo. Olha lá, se o result for diferente de branco, eu vou dar um decode strings nele aqui, ó, no lado cliente, ok, gente? Eu poderia fazer N situações, mas aqui, ó, já vou dar um decode strings nele no lado cliente. Então, se a gente rodar isso aqui agora, vejam aqui que ele vai ser igual àquele evento nosso. Lembrando, decode strings faz parte do pacote do RDW, então é só vocês adicionarem essa unit aqui, ó. Ela já faz todas as mecânicas necessárias. Então aqui, para a lista, eu vou fazer um decode string. Por quê? Porque é um string. Então eu vou trazer essa lista. Deixa eu só ver aqui como é que está o nosso servidor, tá, gente? Que ele reclamou aqui porque o servidor deve estar parado. Deixa eu ver aqui, rodando. Ah, não, foi o context, desculpa, tá, gente? É porque o servidor agora ele tem um context, né? Então eu não coloquei o context aqui no nosso servidor. Vou ter que buscar de novo aqui, ó, o nosso context. Vejam aqui, ó. Vou rodar pra gente agora, procurar o nosso server context no nosso RDW. Então quando vocês clicarem, que vocês tenham acesso, vejam aqui, ó, server event name, vocês vão marcar o seu server event name, porque ele estava sem, esse exemplo é antigo. Aí aqui, ó, vou rodar para vocês. Agora ele diz, por causa do context lá, ele tem que dizer qual é o server event que está rodando. Então vejam aqui, ó lá, já está feito para a gente aquela mesma ligação que vocês estão acostumados. Aqui eu estou trazendo a lista. Então vocês vejam que lá é uma lista. Eu estou trazendo aquele blob para cá e decodificando, mas esses dois outros botões são mais interessantes. Esse daqui, ele faz download. Vejam que o download, eu rodo para vocês. Eu tenho um parâmetro que eu envio o nome do arquivo, né, que eu quero fazer download, e executa a função. Quando eu executo a função, vejam que o nosso result aqui, ó, eu dou um save to stream dele. E quando eu dou esse save to stream, ele já gera o binário para mim. Por quê? Porque esse é um arquivo. Então eu salvo um arquivo. Vejam aqui, ó, que o memory stream, quando eu dou o save to stream, eu salvo um arquivo. Olha lá, ó, extract file path. Aqui, ó, eu deleto se já existiu o arquivo. E olha lá, o save to file, ó, no stream. Então vocês vejam aqui, ó, que eu vou fazer um download de um arquivo desse para vocês virem. Então, o bom de vocês usarem o próprio RDW é justamente que vocês vão ter acesso, tá, gente, a próprio sistema interno do RDW de compatibilidade. Então, se o servidor for Delphi, você usar o RDW, ele vai compatibilizar no Lazarus com o cliente normalmente, e vice-versa. Então, olha lá, quando vocês derem o download file, ó, dentro do diretório aqui, aonde está o projeto, eu crio uma pasta
que essa pasta é onde ficam os arquivos. Então aqui, ó, do Lazarus, olha lá, file list, ó. Vejam aqui que esse é o arquivo que eu acabei de fazer download. Olha a hora aqui, ó, e o dia. Então tá aqui o INI, ó. Tá vendo, gente? Então o RDW, ele trafega o blob em si de várias formas. Vejam aqui, ó, que nesse caso, ó, o download file, que é aquele de lá, vocês vão ver que o nosso result também é um blob. Aqui é o arquivo que eu estou recebendo, né, que é o parâmetro in, aqui o de volta, que é o out. Então, se vocês olharem o evento aqui, ó, download file, vejam que o código aqui, ele é mais interessante. Olha lá, eu pego os arquivos que estão lá no diretório do servidor, se ele existir, vejam aqui, ó, eu estou criando um memory stream, ó, dando um load from file nele, e aqui eu passo ele direto, igual no exemplo anterior, para o meu DW parâmetro. Porém, do outro lado, eu posso entender, isso aqui é binário, você pode fazer só um save to stream, né? Você fez o save, ele vai pegar, igual está mostrando no exemplo de vocês aqui, ó. Olha lá, save to stream, ó. Ele já pega o conteúdo e salva no stream. Então aquele binário vira um binário para vocês, que vocês podem salvar no disco, fazer o que vocês quiserem. Esse exemplo, a ideia dele é justamente essa, mostrar para vocês como enviar e receber streams. Então agora para vocês, ó, vocês viram o download. O upload segue a mesma premissa. Vejam aqui, ó lá, o que a gente cria o DW params, né? A partir do evento, ó, do send replication file. Vejam aqui que eu digo o nome do arquivo para ele salvar do outro lado. E aqui, ó lá, o memory stream, eu dou um load from file, ó. Vejam aqui. E aqui do cliente, ó, eu faço o mesmo processo que eu havia feito no servidor. Eu digo para o meu blob stream, olha lá, load from stream. Então, a partir do momento que eu dei o load from stream, vocês vão ver que aqui eu zero meu stream, né, depois, e eu só mando enviar no RDW aqui, ó. O próprio DW params, agora no sentido inverso, lá no servidor, vai ser feita a mesma coisa. Vejam aqui, ó, que no servidor, eu verifico a questão de diretórios, né, tá, gente? Aqui, ó, verifica a questão de diretório, né? E agora, ó, essa é a única linha que eu uso para transformar o meu stream em stream aqui do outro lado no servidor. Simplesmente crio o memory stream e dou um save to stream. O próprio RDW faz tudo para vocês. Então aqui para vocês verem um exemplo simples de como listar, fazer download e upload de arquivos usando um servidor RDW. Lembrando que se vocês quiserem fazer isso aqui virar um CGI, é só pegar o nosso DM aqui do servidor e colocar num projeto CGI, substituir, pronto, já está funcionando. Os mesmos eventos, as mesmas situações. Então aqui para vocês eu vou executar agora o servidor de novo. Vou rodar no Delphi 7, que é ANSI, para vocês virem que o próprio RDW já faz o sistema de compatibilidade. Vou dizer aqui, né, o server event name, porque como vocês viram eu coloquei o context. Vejam aqui, ó, que ele funciona da mesma forma do exemplo Lazarus, está aqui, ó. Ok, gente? Então aqui eu vou pegar um arquivo maior, ó. Vejam aqui que ele vai fazer o download, ó. Vai contar na barrinha de progresso também. Ele já faz toda a mecânica lá, ó. Já contou na barrinha de progresso, está salvando no disco agora. Por isso que eu já estou vendo ele já em funcionamento. Quando ele termina, ele vai e te dá a caixinha de download para vocês. Normalmente e funcional. Como esse bicho aqui é bem grandinho, ele manda o pacote, né, decodifica e salva. Mas para vocês virem aqui, tudo altamente funcional, tá, gente? E vocês, com esse exemplo, vocês podem fazer várias situações que vocês às vezes queriam fazer, mas não sabiam como fazer. Então, a partir do momento aqui, ó, que eu já fiz um cliente, fiz o outro cliente, eu vou mostrar para vocês agora uma outra informação importante, tá? Que é quando vocês têm o blob de imagem no Delphi. Esse blob de imagem vindo via SQL. Então tá aqui para vocês o servidor. Vou só desativar ele aqui para poder parar esse exemplo, para a gente poder continuar, porque ele vai demorar um pouquinho. Aquele arquivo ali é gigante, tá, gente? Eu estou até parando aqui para vocês.
para a gente continuar, porque agora eu vou mostrar para vocês o exemplo de como funcionar em processos de outros tipos de arquivo. Eu quero agora mostrar para vocês como fazer blob de imagem e blobs via SQL. Então, para vocês aqui, ó, é um servidor RDW simples, tá? Porque aqui agora é servidor normal de dataset, tá bom, gente? Então eu vou abrir para vocês aqui o exemplo do cliente blob, do cliente slides, que esses aqui são dois exemplos muito simples. Vou rodar o nosso servidor RDW aqui, tá? Vou deixar ele rodando para vocês olharem normalmente. Então aqui, ó, esse exemplo ele faz um simples select no nosso servidor, tá, gente? Ele roda, eu rodei o mesmo exemplo aqui, vou rodar outro exemplo. Então ele faz aqui um simples exemplo de funcionamento. Ele roda um select na nossa tabela do servidor. Deve estar sem a tabela aqui, mas eu vou olhar aqui que é só a ligação. Esses exemplos são antigos, ó, vejam aqui, que eu vou botar aqui rodando pra gente. Vou até atualizar o exemplo aqui para vocês, mas possivelmente está sem a tabela. Vou dar uma olhada aqui se tá. Se tiver com a tabela, ele vai rodar. Então vamos lá. FileDAC, escolhi o cliente errado, que está no Delphi aqui. Vou ligar aqui o FileDAC para vocês, tá? Vejam que é só mudar o cooler do nosso servidor, que eu já coloquei vários drivers nele. Então eu vou rodar aqui para vocês, tá, gente? Rodando aqui, ó. Binary Request, né? Tá aqui. Então veja, muito rápido, a tabela está aqui. Está com dados. Então aqui tá os blobs. Vejam que deve ter um só, por isso foi ultra rápido. Olha lá, uma imagem para vocês. Essa imagem ela tá vindo por select. Então se vocês olharem, tem uma tabela nossa aqui, ó. O nosso cliente aqui tem essa tabela, TB usuário. Então é aquele usuário RDW123 do Web Pascal lá de teste. Se vocês olharem aqui, eu liguei no nosso servidor. Então não há nada demais. O único código que foi feito aqui foi um select. Vejam aqui, olha lá, que eu fiz um select. Ok, gente? Então aqui é quando eu quero... São dois botões aqui, né? Um é o que eu abro aqui, ó, e o outro é o que eu faço o resto dos funcionamentos. Então, se eu quisesse gravar uma imagem também eu poderia, mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o simples select dele. Não tem nada demais, olha lá. É só um select. Então eu posso pesquisar ou abrir só a tabela. Nada demais mesmo. O exemplo é muito simples, porque o RDW no nosso cliente ele já faz essa função de trazer blobs de imagem, converter. Isso aqui, vejam que é um DB Image, tá ligado a um data source, é um field mesmo aqui, olha lá. Nada demais, é um campo. Então eu vou mostrar para vocês agora outro exemplo aqui, que esse ele é um pouquinho mais completo. Então ele tem para vocês aqui o Client Slides. O Client Slides ele está naquela lista também, mas ele tem alguns códigozinhos a mais para vocês, que é um exemplo, um insert. Quando eu dou um insert aqui, vejam que eu dou um insert no meu cliente hash, e aqui, olha lá, eu dou um load from file no meu open diálogo. Então eu tenho um open diálogo que eu digo qual é o arquivo, e vejam aqui, ó, que essa função aqui, dataset, é do próprio Delphi, que é a load from file para campus blob. Ó. Vejam aqui, ó, blob field, aí eu digo quem é o meu campo, ó, ponto load from file, e digo qual é o campo. Dou o post ou apply update, nada mais, nada menos. Então vocês têm aqui no insert isso, vejam os códigos aqui, são muito simples. Eu vou até rodar esse exemplo para vocês verem, ó, em funcionamento. E tá aqui, ó, vou abrir aquele mesmo esquema daquela hora, tá? O exemplo está desatualizado para esse servidor. Então vou mostrar para vocês aqui, ó, pegar um puller, tá? Do FileDAC, mesma coisa. Então vamos lá, ó, open. Vejam que vai vir a nossa imagenzinha, mas esse aqui eu trouxe todos, tem vários, ó, com várias imagens. Vejam aqui, ó, tá vendo, gente, ó, várias imagens. Vou agora ligar o Binary Request para ficar mais poderoso.
Vejam aqui, ó, com binary request, vocês viram 100. Então agora com binary request, ó, a mesma coisa, viram que a diferença é monstruosa. Olha lá. E são imagens normais abertas via SQL. E se eu quisesse inserir uma nova imagem, vocês viram, tem um botão aqui de insert, para vocês poderem olhar o código e assim usar também com o cliente SQL. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela é para mostrar mais o funcionamento do streaming com RDW, porque muitos têm dúvida. Então aqui a gente está mostrando que a nossa intenção é que vocês aprendam RDW e retransmitam para as outras pessoas. Valeu, galera, até a nossa próxima aula.